Bom dia, tudo bem, oitavo ano? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou trazendo essa aula para vocês porque nós vamos abordar um tema muito importante, que é regência verbal, tá? Essa matéria já se encontra no seu livro 3, mas nós vamos, antes de entrar propriamente na matéria, a gente vai relembrar os verbos e sua transitividade, tá? Porque a partir da transitividade verbal você vai conseguir identificar aí os termos regentes, né? Relacionados ao verbo, tá? Então vamos lá, fica aqui comigo, pega seu material pra gente começar falando aí do assunto que é importante, né? Sobre regência verbal, tá bom? Eu vou sair daqui para não te atrapalhar. Enquanto isso, você vai pegando aí o seu material, tá? Caderno, né? O seu lápis, caneta, porque é importante, gente, anotar. Enquanto eu estiver aqui falando, explicando a matéria, é importante você anotar, tá bom? Não precisa ficar, professora, copio, não copio. Tudo que você puder ter anotado no seu caderno com relação às matérias, faça, entendeu? Porque na hora de você estudar, você já tem a matéria em mãos, tá? Gente, então vamos lá. Primeira coisa para você entender sobre o que nós vamos tratar nesse assunto. Regência verbal, olha só, pensa comigo. É uma relação, tá? Entre o verbo e seus complementos. Alguns verbos, eles têm significados diferentes, dependendo aí do contexto e da utilização dele na frase, na oração, tá? E aí, alguns verbos vão precisar de preposição e outros não. Nós já sabemos que os verbos que se utilizam da preposição, que precisam dela para ligar, né, ao seu complemento, são os verbos transitivos indiretos, tá? Então, precisou de preposição, verbo transitivo indireto. Só estou relembrando aqui com você uma matéria que nós a gente já vem dando, né? E você sabe, você já conhece. Então, olha só. Se o verbo é transitivo direto, o nome já está falando, ele é direto, ele vai direto ao seu complemento, não precisa de preposição. Então, é muito importante, eu sempre falo isso nas aulas, né? Você tem que lembrar quais são as preposições, tá? Pelo menos as mais utilizadas, né? O de, o com, o para, né? O ou, enfim, tá? Não pode esquecer preposição, ok? E à medida que você vai entendendo o significado do verbo, você vai atribuindo, vai utilizando aí as preposições ou não, tá? Então, vamos deixar bem claro aqui, ó. Lê comigo, gente. Vamos lá. Regência verbal é a relação de subordinação que pode ocorrer entre um verbo e seus complementos, tá? O que seriam esses complementos? Vamos avivar a memória aí. São os termos que completam o verbo, por exemplo, o objeto direto. Ah, lembrou? Objeto direto. O objeto indireto, tá? Ou ainda, existem aqueles termos acessórios que são os adjuntos adverbiais. A gente também vai falar um pouquinho deles para você relembrar. Então, peraí, vamos lá. A gente está falando de regência verbal. Regência é aquele termo que, vamos dizer assim, comanda, né? É o governante, ele rege. Então, ele diz pra gente se vai precisar ou não, tá? De um termo que está subordinado a ele. E aí ele vai dizer pra gente se precisa ou não de preposição, ok? Só para você entender essa relação de subordinação, tá? É como se fosse um chefe e o seu empregado, ok? Tá? O empregado seria, vamos supor aí, a preposição em diante que está subordinada ao chefe, ok? Que é o verbo. É isso, tá? Então, olha só, essa ligação entre o verbo e os complementos verbais pode ser feita através do uso de uma preposição ou sem a presença de uma preposição. E aí a gente sabe que vai ser um verbo transitivo direto, tá? Então, muito bem. Vamos observar isso, né?
nos exemplos, que eu acho que fica até mais fácil de você compreender. Né? A teoria ela é importante? Lógico. O conceito é importante? Sim. Anota isso aí, pausa o vídeo, volta ali, anota o conceito. Porque à medida que a gente lê esse conceito e pensa sobre ele, a gente consegue também organizar melhor a ideia na nossa mente, tá? Aí vamos para os exemplos, olha só. O médico assistiu o paciente. Repara, o verbo aqui qual é, gente? Assistiu, ok? Esse é o verbo, tá? Aí o médico assistiu o paciente. O paciente é o quê? É o objeto direto. Reparou? Tem preposição aqui? Não. Então, posso dizer que esse assistiu aqui é um verbo transitivo direto? Sim. Ok? Não tem preposição. Beleza? Deu para lembrar? É isso. Tá? Agora, vamos ver aqui embaixo, ó. Mesmo verbo. Mas será que tem o mesmo significado? Pensa aí comigo. Os alunos assistiram ao documentário. Repara que agora entrou o quê? Ao. Aqui tinha o. O é artigo. É artigo definido, acompanhando o substantivo paciente. Agora, ao é uma preposição. E aí, esse verbo aqui, ó, será que ele tem o mesmo significado do verbo assistir de cima? O médico assistiu o paciente, ele ajudou, ele auxiliou, né? Agora, os alunos assistiram ao documentário, esses alunos viram. Ah, então olha aí, ó, gente. Tem diferença, não tem? Exatamente. Opa, foi muito antes. Então é isso, a gente tem que prestar atenção quando o verbo muda o seu sentido, significado e se pede ou não preposição. Aqui, ó, é sem preposição, a primeira frase. Na segunda, já pediu preposição, entendeu? Tá? Aqui de baixo, a terceira frase. O secretário atendeu o cliente. Acabou saindo um A aqui, ignora, tá? É o secretário atendeu o cliente. Repare, está sem preposição, tá? O objeto aqui, ó, o cliente. Então, seria o quê? Um verbo transitivo direto. Não tem preposição, tá? Agora, olha essa aqui de baixo. Peraí, que acabou saindo o verbo aqui, o objeto indireto aqui, tudo bem. A preposição lá, tá vendo? Ok? Então, vamos lá. Tem uma nota aqui que é importante, né? Você anotar aí também. Por isso, nota, observação. Olha só. Alguns verbos apresentam um significado quando preposicionados, como é o caso aqui, ó. Assistiram ao documentário. Ao é preposição, tá? Ok? Então, alguns verbos apresentam um significado e outros apresentam outros significados sem a preposição, tá ok? Então, fique atento aí, anota isso no caderninho, pensa, né? E coloca os exemplos, tá? Ah, professora, é para copiar? Sim, gente, sim. É para copiar, é para escrever no seu caderno, tá? É para você anotar tudo direitinho, porque na hora de estudar, eu tenho certeza que isso aqui vai te facilitar, tá bom? Então, coloque aí os exemplos, circula os verbos, puxa a setinha para o objeto direto, para o objeto indireto, circula aí a preposição, puxa a setinha dizendo, ó, aqui tem preposição, sabe? Faz tipo um mapa mental, né? Monta um esqueminha no seu caderno de forma que você, ao estudar, encontre a facilidade das suas anotações, tá? Use as canetas coloridas para poder identificar, marcar, tá certo? Faz isso. Obedece aí porque você vai se dar bem, tá bom? Vamos lá. O filho não atendeu ao chamado da mãe. Repara, ó, atendeu, né? Sai um R aqui também, não é verbo no infinitivo que eu quero agora, é o U, tá? Não tem... Só você substituir, gente. Tira o R e bota o U, tá? Às vezes a gente vai digitando aqui rápido e acontece. Então, olha só. O filho não atendeu ao chamado da mãe. Esse ao é preposição, né? Então, aqui você tem um verbo transitivo indireto, porque aqui tem preposição. Repara. Ah, professora, mas é o mesmo verbo. Sim, gente, é o mesmo verbo, mas o significado muda, tá?
muda. E se muda e pede preposição, então a gente tem que ficar atento que a classificação também muda. Ok? Então vamos lá, vamos falar mais um pouquinho, ó. Chamei a sua atenção aí para os verbos transitivos e intransitivos, né? Observa aqui, gente. Ele mora em outra cidade. Qual é o verbo aqui? Mora, né? Tá até numa cor diferenciada. Olha a segunda frase. Isso implica mudança de horário. Olha a terceira frase. Nós iremos ao passeio. O que a gente observa? Eu tenho 3 frases, todas elas têm seus verbos. Alguns verbos pedem preposição e outros não. Ele mora em outra cidade, observa a preposição em. Quando eu digo ele mora, a gente deve pensar o seguinte, ele mora, né, em que lugar, nesse caso aqui, tá? Então, foi adicionado aí esse complemento. Esse mora aqui acaba se tornando o quê? Um verbo transitivo indireto, porque tem preposição aqui, tá? Quando eu digo isso implica mudança, isso implica o quê? Mudança de horário. Então, esse implica acaba sendo um verbo transitivo direto, tá? Nós iremos ao passeio. Ao, tá vendo? É preposição. Então, verbo ir acaba pedindo a preposição, verbo transitivo indireto. Tá certo? Verbos são os termos regentes, ó. Estão eles aqui nessa cor mais rosa, né? E os complementos são os termos regidos por esses verbos, tá? Só para você identificar aí, anote isso também. O que é um termo regente? São os verbos. Quais são os termos regidos? São os complementos. Que complementos são esses? Objeto direto, objeto indireto, tá bom? É isso. Então vamos lá. Vou passar a tela, se tiver muito rápido, você pausa aí o vídeo, copia direitinho, depois, né, você volta e continua ouvindo aí a explicação, tá, gente? Então, vamos relembrar? E os verbos intransitivos? Intransitivos, pessoal, são verbos que têm sentido completo, né? Eu lembro que nas aulas anteriores eu sempre dei ênfase e falei sobre os verbos intransitivos. O aluno às vezes confunde, não entende. Verbo intransitivo é aquele verbo que você não precisa fazer nenhuma pergunta, tipo o quê, de quê. Ele não vai pedir um complemento, né? Assim que a gente utiliza o verbo intransitivo, você entende a ação, ok? É uma ação completa, tá? Então, olha só, lê aí comigo também. Como não necessitam de complemento, pois tem sentido completo, verbos intransitivos podem vir acompanhados de adjuntos adverbiais, que modificam ou intensificam o verbo. Para quê? Lembra que quando eu falava? O verbo intransitivo tem sentido completo. Pode ser que você encontre, né, uma continuidade aí na frase. E essa continuidade pode ser um adjunto adverbial, uma indicação de circunstância, né? Tempo, modo, lugar, ok? Tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, ok? Se eu digo, João caiu da bicicleta. Olha só, verbo cair. Repara que é uma ação completa. Você entende o que aconteceu? Essa ação de cair. João caiu, acabou. É igual falar, João morreu. Né? Acabou. A gente entende que ação é essa. Mas quando eu digo da bicicleta, eu acrescento aí o lugar, vamos dizer assim, né? De onde ele caiu. A circunstância, ok? Então é isso que a gente tem que começar a perceber, tá? Então olha só. O emprego adequado. Continua aqui comigo a leitura. Nesse caso, falei, né, dos adjuntos adverbiais. Nesse caso, o emprego adequado das preposições é muito importante, pois elas podem modificar o sentido do que está sendo dito, ok? Vamos ver alguns verbos intransitivos nas frases, tá? Então, preste atenção aqui comigo. E essa hora é a hora de você também anotar exemplos de verbos intransitivos, ok? Então, vamos lá. Hugo nasceu, o verbo nascer.
Se eu digo, o filho da minha vizinha nasceu, legal, todo mundo entendeu, fica feliz, né? Ih, legal, nasceu o bebezinho. Então, o verbo nascer é um verbo intransitivo, né? Só tenho vontade de chorar. Olha aqui, chorar é outro verbo intransitivo. Você entende essa ação. Você pode até perguntar, né? Ah, por que você quer chorar tanto e tal? É o motivo, é a causa, né? O que ocasionou esse choro? Mas repara, o verbo chorar em si é um sentido completo. Ele não pede um complemento para que você entenda, sabe? Diferente de falar eu preciso. Precisa de quê, professora? Ah, então eu preciso do complemento para entender o que ela realmente precisa. Percebeu? Olha aqui, minha avó ainda não voltou, o verbo voltar. Então eu entendo essa ação, tá? Eu posso até perguntar de onde, o lugar. Mas não é um complemento que eu precise para entender e compreender o sentido do verbo, ok? Outro aqui, exemplo, ó. O celular caiu, ponto. Acabou, todo mundo entendeu, caiu. Foi qual o caso que eu dei, o exemplo que eu dei do menino que caiu da bicicleta. Essa ação de cair, todos vão entender. Meu filho já casou, olha aí, todo mundo entende o que aconteceu. Ninguém vai precisar perguntar nada para completar o sentido do verbo, entendeu? Ninguém vai precisar colocar aí um objeto direto ou indireto. São verbos que trazem sentidos, não precisam de complemento. Perceba isso. Por isso a importância de ler e pensar aquilo que você está lendo, tá, gente? Pensa nessa ação, pensa nesse verbo. Esses questionamentos não procedem. Mesma coisa, verbo proceder, tá? Intransitivo, não precisa de complemento, ok? Então anota esses exemplos aí também, sublinhe os verbos, tá? Pense sobre eles, ok? Verbos intransitivos. Estamos aí, ó, relembrando, porque, gente, para falar sobre regência verbal, a gente tem que relembrar a transitividade dos verbos, tá? Ok? Tem a questão dos significados, lógico, tem. Mas também tem a questão de você identificar se esse verbo pede ou não preposição, tá? E aí entra toda a classificação, né? Vamos lá. Frases com verbos intransitivos e adjuntos adverbiais. Olha aí. Ah, professora, é necessário lembrar isso tudo? Sim, gente, claro. Claro que é. Se você não lembra a classificação do verbo e não sabe também o que é adjunto adverbial, você não vai conseguir identificar a regência, tá? Ó, verbo nascer, por exemplo. Olha aqui. Miguel nasceu. O verbo nascer a gente sabe que ele é intransitivo, tá? Agora eu quero destacar com você os adjuntos adverbiais, ó. Ele nasceu de tarde, então aqui repara. É o tempo, é a circunstância. Ele nasceu rapidamente, é o modo. Ele nasceu no hospital, é o lugar. Então repara, o verbo nasceu continua sendo intransitivo, mas foi acrescentado a ele os adjuntos adverbiais que indicam essas circunstâncias aqui, ok? Vamos para o verbo chorar. Ó, Maria Eduarda chorou muito. Muito é o quê? Uma intensidade, né? Chorar é o verbo intransitivo. Maria Eduarda chorava lentamente, é o modo. E Maria Eduarda chorava todos os dias, ou seja, frequentemente, né? Com frequência. Posso também dizer que indica aí o modo, né? Ou a frequência com que ela chorava, tá? São circunstâncias, pessoal. São circunstâncias, tá? A regência verbal, gente, ela está ligada à transitividade dos verbos. Por isso que a gente precisa relembrar. Verbos transitivos, direto, transitivos, indiretos, intransitivos, tá? Não tem como a gente deixar isso para lá, ou esquecer, ou falar, já estudei isso, não lembro mais. Não tem mais como não. A gente tem que realmente aprender para levar e unir, né, a todo o conhecimento que a gente vai adquirindo aí no estudo, tá? Olha só, as informações usadas para o enriquecimento do verbo são os adjuntos adverbiais. A gente acabou de ver alguns exemplos ali, tá? Ele é um termo acessório da oração e o objetivo é o quê? É mostrar justamente a circunstância.
de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, ok? Alguns adjuntos adverbiais, olha aí, para você não esquecer, tá? De fato, jamais, à esquerda, de noite, muito, rapidamente, a pé, de porcelana, sobre futebol. Repara que ao lado eu tenho dentro dos parênteses, ó, a circunstância que ele se refere. Afirmação, a negação, tá vendo? Lugar, tempo, intensidade, o modo, tá? Então aqui a gente tem a circunstância. Então é importante também rever os adjuntos adverbiais? Sim, tá, gente? Relacionados ao verbo intransitivo, ok? Ó, atenção aí, beleza? Fica ligado, hein? Então vamos lá, gente, vamos lá. Vamos falar então do verbo chegar, tá? A gente já viu, a gente está vendo e a gente está falando, né? Que os verbos intransitivos, eles não precisam de complemento, tá? Mas podem apresentar aqueles elementos modificadores que a gente falou ali dos adjuntos adverbiais, ok? Tá? Agora, os verbos transitivos diretos, ó, olha o nome, transitivo direto, né? Eles vão pedir complemento e a gente vai falar deles também já, ok? Eu vou só continuar aqui com você, ó, com esse exemplo que inclusive está no seu livro, depois a gente vai pegar o livro, que é o verbo chegar, tá vendo? Ó, o chegar é verbo intransitivo aí. Cheguei. Todo mundo entende a ação, né? A gente pode até perguntar, ué, chegou de onde? Né? Então, cheguei de metrô, cheguei ao metrô, tá? Cheguei na casa da vovó, entendeu? Cheguei na escola. Mas o verbo, ele é intransitivo. A ação de chegar em algum lugar você entende. O que a gente vai utilizar aí, ó, são adjuntos adverbiais, tá? São as circunstâncias, ok? Olha o verbo aqui, ó. Fui, né? É o verbo ir. Fui, verbo intransitivo. Mas de onde? Que lugar, né? Ao cinema, ontem. Então, repara, tem o lugar e tem o tempo a que ele se refere. Então, são adjuntos adverbiais relacionados aos verbos intransitivos, ok? E aí, a gente tem ali, ó, verbo intransitivo, o adjunto adverbial e aqui, ó, a preposição, tá, gente? É isso. Por isso que eu falo, é importante escrever os exemplos. Ah, professora, mas já tem lá no meu livro. Tá, pois é, está lá no seu livro. Será que você vai pegar o seu livro na hora de estudar? Então anota no caderno, gente. Faz isso. Porque no momento que você está anotando no caderno, você também já está exercitando. Você está tendo contato com o verbo, você está classificando esse verbo, você já está reconhecendo as preposições, você está lembrando das preposições, entendeu? Então não deixa de fazer não, tá? Vamos lá. De é preposição, ao é preposição, tá vendo? Muito bem. A preposição a, exigida pelo verbo, indica lugar, ok? Fui ao cinema e o tempo aqui, ó, ontem, tá? Muito bem. Vamos então falar dos verbos transitivos. Você já sabe que o transitivo é aquele que pede complemento, por quê? Por que ele pede complemento? Porque o sentido dele é incompleto, né? Ele é diferente dos verbos intransitivos, tá? Os transitivos precisam de complemento verbal para ter sentido, ou seja, ele precisa de objeto direto, ele precisa de objeto indireto, tá? Então, eles podem ser classificados em verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos transitivos diretos e indiretos. E aqui eu tenho a abreviação, ó, VTD, VTI, VTDI. Ok? Então, muito bem, só para relembrar. Nos verbos transitivos diretos, nós vamos fazer aquelas perguntinhas, né? Ó, o que ou quem, tá? Vamos observar aqui, por exemplo, o verbo agradar. Olha aqui. Maria agrada o marido sempre. Repara, qual é o verbo aqui, gente? Ó, agrada. Por que eu sei que ele é um verbo transitivo direto? Porque ela agrada a quem? Olha a perguntinha. Né? Ela agrada o marido. Então, eu encontrei aqui, ó, o é artigo acompanhando o substantivo.
objeto direto, tá? Então, esse agradar aqui, ele é um verbo transitivo direto. Agora, observa aqui ao lado, pessoal. O show agradou a todos. Olha aí. Verbo transitivo indireto. Esse azinho é uma preposição, né? Seguindo aí do pronome indefinido todos. Então, nós temos aqui um objeto indireto. Gente, esse a só vai ser artigo se ele estiver acompanhando o substantivo, tá? A casa, o marido, a escola, o caderno, o lápis, entendeu? Aí ele vai ser um artigo, tá bom? Aqui o agradou, ó, o show agradou a todos, até o sentido mudou, reparou? Maria agrada o marido, faz carinho, né? Dar atenção, não é isso? Pensa aí comigo. Agora que o show agradou a todos, todos ficaram o quê? Satisfeitos, né? Não é que o show fez carinho em ninguém. Mas imagina, você foi ver um show, ficou feliz, ficou contente, satisfeito, não é isso? Repara que o sentido do verbo muda. Se muda o sentido, vai precisar ou não de preposição. E se precisa de preposição, muda a classificação desse verbo. Ele agora é transitivo indireto, tá? Percebeu aqui? Ok? Então, é isso, gente. Anota aí também. Isso aqui é muito importante. Agora chegou a hora boa, né? Mas antes de exercitar, vamos ver o que está escrito aqui em cima, ó. Perceba que o verbo agradar, ele apresenta o sentido de fazer carinhos, quando usado como transitivo direto. Foi o caso lá de Maria agradar o marido, né? Agora aqui, quando se apresenta o transitivo indireto, ele adquire o sentido de quê? Satisfazer. Foi o caso do show, né? Ficou todo mundo contente, satisfeito, ok? O show agradou a todos, o espetáculo agradou a todos, né? O jantar agradou a todos, percebeu? Então, você vai mudando o sentido, né? À medida que você utiliza aí os verbos em contextos diferentes, tá? Ok, gente? Deu para relembrar? Então, eu quero que agora você faça aí esse exercício. Identificar os verbos e classificar quanto à sua transitividade. Dizer se ele é verbo transitivo direto, se ele é verbo transitivo indireto, se ele é um verbo intransitivo, tá? Sublinha o verbo, circula o verbo e aí classifica. Essa é a hora de você pode printar a tela ou escrever aí, pausar e copiar no seu caderno, ok? Bom, eu vou seguir aqui corrigindo, tá? Então, você faz primeiro, depois você aperta o play para me ouvir aqui na correção do trabalho, tá? Vamos lá? O que você vai fazer? Primeira coisa, identificar o verbo. Olha a letra A. Aspirou ao cargo de ministro. Qual é o verbo aqui, pessoal? Vê se você identificou certinho. Aspirou é o verbo, né? Logo ao lado do aspirou, você encontra o quê? Ao, que é uma preposição. Então, esse aspirou, né? Ele desejou esse cargo aí de ministro, não é isso? Se é uma preposição, esse verbo é um verbo que transitivo indireto. É isso que você vai fazer, tá? Vamos para a letra B. Informei o acontecimento aos professores. Qual é o verbo aí? Informei. Quem informa alguma coisa a alguém. Repara, tem um complemento aqui que é direto e tem um outro complemento indireto que tem preposição. Então, informar é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Vamos para de baixo aqui, letra C. Prefiro carne a peixe. Você prefere uma coisa a outra. Então, o verbo é o verbo preferir, correto? Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Olha o objeto direto aqui, carne, e a peixe, o objeto indireto, tá? Letra D. Simpatiza com os mais velhinhos. Verbo, gente, simpatiza, né? Quem simpatiza, simpatiza com o que ou alguém. Então, esse com aqui, ó, ele é uma preposição. Esse verbo é transitivo indireto, tá? Paga o sorvete, olha aí. Paga o sorvete aí pra mim. Verbo pagar. Quem paga, paga o quê, né, gente? Alguma coisa. Então, o verbo pagar,
transitivo direto, tá? Chamou João para almoçar. Vamos lá, chamou quem? Ah, então chamar é o verbo e esse verbo é transitivo direto, porque chamou João, ok? Chegou atrasado, olha o verbo aqui, chegou. Chegou, então, é um verbo intransitivo, tá? Esqueci o que, gente? O material, verbo esquecer, transitivo direto, tá? Os alunos fizeram a lição, olha o verbo aqui, fizeram. Fizeram o quê? A lição. Então, eu tenho o verbo transitivo direto, não precisa de preposição. Esse a é artigo acompanhando o substantivo, tá? Meu amigo comprou um carro. Qual é o verbo aqui, gente? Comprou. Quem compra, compra o quê? Verbo transitivo direto, tá? Não precisa de preposição. Jordana chegou muito cansada, gente. Chegar. Verbo intransitivo, a gente entende essa ação, ok? Então, gente, fácil, tranquilinho, não é? Isso aí, tá? Então, vou terminando aqui, espero que você tenha relembrado aí as transitividades verbais, tá? Pra gente poder dar continuidade à matéria de regência verbal, que não acabou não, tá? E numa outra aula eu trago esse assunto aí com mais detalhes, tá bom? Fica com Deus. Beijo, tchau, tchau.